Este projeto foi contemplado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Boa noite, eu sou a professora Luísa Pontes, nós estamos aqui, eu e a professora historiadora Antônia Neudina, a gente está desenvolvendo uma oficina sobre as principais peças, roteiro e romances do Plínio Marcos que foram adaptados para o cinema. E hoje a gente vai trazer a peça, não é nem a peça, na verdade é um roteiro original, Rainha Diaba, né, que foi feito pelo Plínio Marcos. Esse filme ele foi lançado na década de 70, mais precisamente em 1974, certo? E aí, como é que vai ser? A professora Nerdina vai fazer uma contextualização histórica, mas com os breves acontecimentos, e eu vou falar da proposta da Rainha Diaba enquanto roteiro. Então, professora Neudina, por favor, pode começar a falar. A gente, só fazendo aqui uma reflexão, né? 74, a gente ainda estava vivendo o quê? 10 anos de ditadura militar, né? Então, a gente estava vivenciando os requisitos daquele AI-5, né, que prejudicou muito os artistas, os intelectuais da época. A gente estava vivenciando muito esse momento de, digamos assim, de punições, né, aos intelectuais e aos artistas, que, de uma certa forma, foram impedidos de desenvolver seus trabalhos, uma boa parte deles, né? E outros tiveram que se exilar, né, para não serem mortos. Então, assim, Regina, o que é que você me diz aí da década de 70? O que é que você poderia Vou mostrar os me slides, focar? né? Isso. O que é que você Eu posso, poderia me focar? Enquanto ela posso está. compartilhar? Pode. Enquanto ela está colocando os slides, só para justificar que esse módulo da Rainha de Jaba é justamente o módulo 4, né? O módulo 4 que a gente está focando, né? E esse filme, na época, ele teve várias premiações, né? Ele foi bem interessante, por quê? Porque ele foi um marco, né? Lógico que se ele fosse filmado nos dias atuais, ele teria uma outra proposta. Mas, assim, na época, digamos que esse filme, ele conseguiu, digamos assim, atingir aos objetivos, né? Então, na verdade, essa Jabba, essa rainha Jabba, ela foi inspirada na Madame Satã, né? E era digamos assim, uma traficante que continha a questão da droga, né, na época, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a professora Eugênia vai falar do aspecto da década de 70, depois eu volto com o filme. Vai lá, Pronto, Negina. são os slides, né? Principais Isso, acontecimentos da década de 70. isso. Pesquisadora é a Luísa Pontes e eu, Antônia Neudina, né? E a primeira coisa que a gente vê é a continuação, né, do AI-5, de 14 atos que tiveram, foram 15. Esse talvez foi o principal, o mais cruel de todos, né? E aí ele vai durar durante 10 anos, a duração dele, né? Então, esse ato é considerado um dos mais cruéis, porque aí ele vai perseguir, inclusive, nesse momento, os artistas, principalmente, vai tolir toda e qualquer possibilidade, né, de fala do que está acontecendo no Brasil, da política histórica, né? Aí aqui está dizendo o que o ato significou, né? Tiveram outros, óbvio, mas como eu já disse, né, esse foi um dos principais. E ele vai durar uns 10 anos, né? Aqui no finalzinho desse slide tem dizendo assim, no dia 15 de janeiro, o general Ernesto Geisel foi eleito de forma indireta, desculpe, pelo colégio eleitoral, com 400 votos a favor, né? Ou seja, naquele tempo, as eleições eram indiretas. O que é assim indiretas? Quem votava no presidente era exatamente os governadores, né? Os principais ícones daquele momento. Não é como hoje, uma democracia, né? É uma imposição. Aí os atos
vem nesse sentido, de impor, né, o que os militares queriam. Aí nós vamos ver, tem vários deles aqui nesse aqui, ó, contexto histórico do ato 5, né? O governo Castelo Branco sabia o custo que representava a quebra da legalidade e da institucionalidade, ainda que de forma acentuada, autoritária, né? Todos eles vão falar nesse sentido. É uma forma autoritária de manter as pessoas, né, os cidadãos, a não participarem, né, do governo. Muito pelo contrário, se houvesse qualquer posicionamento contrário ao dos militares, as pessoas seriam presas, seriam exiladas, como a gente vai ver depois, né? Com o Caetano Veloso, o Gilberto Gil ficaram 14 dias presos e depois foram exilados para Londres. Ficaram lá durante algum tempo e tiveram a sua vida lá, né? Fizeram as músicas, inclusive, tem uma música dele que é Londo Londo, né? Que fala do tempo que eles estavam presos, mas era assim, era uma coisa impressionante como eles conseguiram minar todas as manifestações, por exemplo, como a década de 60, a gente já viu anteriormente, uma década de explosões, né, de manifestações, de revoluções nesse sentido, onde as pessoas começaram a lutar pelos seus direitos, né? Por igualdade entre as mulheres e homens, igualdade dos negros. Então, na minha opinião, assim, a década de 70, eles fizeram como, tipo assim, vamos calar esse povo, né? Que está falando, que está cantando sobre o que a ditadura militar está fazendo, né? Então, a década de 70 ela vai ser um momento muito difícil, sobretudo para a classe artística, né? Então, nesse slide aqui, que é que ainda fala sobre isso, vou só ler um pouquinho aqui para vocês terem ideia. Além disso, com a edição do AI-5, foram suspensas sem prazo determinado as garantias da magistratura e a estabilidade dos funcionários públicos, bem como a garantia constitucional do habeas corpus, nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. A bem de ver, nenhuma dessas prescrições eram necessárias, bastava uma, contida no artigo 11 do AI-5. Foram excluídas de apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com o AI-5 e respectivos atos complementares. Ou seja, se algum abuso ou irregularidade fossem detectados na própria aplicação daquele ato institucional, não haveria medida judicial para socorrer os afetados pelo arbítrio presidencial. Ou seja, quem mandava, né, é quem estava no poder. Porque hoje, na democracia, um presidente ele não tem tantos poderes, né? Ele tem o Congresso, eles têm os senadores, que compõem as casas, nós temos o poder executivo, legislativo, né, e judiciário. O legislativo faz as leis, tá? O judiciário cumpre, né, ele, de certa maneira, fiscaliza as leis, e o poder, que é o maior que é o do presidente, de fazer acontecer as leis. Isso é a democracia. Na época do AI-5, não, né? Era determinado e pronto. As pessoas que ousaram fazer diferente, as pessoas que ousaram a falar deles, por exemplo, uma aula de história como essa, não poderia ser feita, né? Por quê? Porque eles prendiam os professores, principalmente, qualquer pessoa que tivesse, digamos assim, uma reuniãozinha, uma reunião com algumas pessoas, mesmo que por algum motivo não fosse falar do governo, mas se fosse já era motivo de prisão, né? Então, foi um momento muito difícil na nossa história brasileira, né? Aí aqui, ó, tem E me permita só uma observação, assim como o Chico e o Gil, né? Aliás, o Chico não. O Caetano e o Gil foram exilados em Londres, o Chico Buarque, ele foi para a Itália, né? Então, assim, os grandes intelectuais ou cantores, porque também a gente vai pegar aquela época dos festivais, né? Que eclodiram no final de 60 para 70, né? Então, esses grandes intelectuais, eles foram literalmente convidados a se retirar do país, né? Então, sim, aconteceu muito isso. E alguns, infelizmente, foram perseguidos, outros foram mortos, né? Então, na verdade, foi um período difícil ainda, né? 10 anos de ditadura sim. ainda tinha deixado suas sequelas e suas, digamos assim, amarras, né? E aqui no Ceará a gente tem professores da Universidade Federal do Ceará
e passaram por isso, né? Foram presas, foram torturadas, tá certo? E convivem conosco. Por quê? O S também, nós temos pessoas, né, que também Isso. conviveram com Então, isso assim, a aí. ditadura, ela alcançou não só cantores, mas professores, né? Professores de história, professores de filosofia, né? Então, porque a partir daí as pessoas começam a pensar, né? A história é feita para isso, para a gente rever, analisar a nossa história e poder contar, né? Mas vamos ver aqui o que aconteceu com o Gil, né, e com o Caetano. No dia 27 de dezembro de 1970, olha, o final do primeiro ano da década, né? Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos em plena ditadura militar, sob acusações falsas destes cantores desrespeitarem os símbolos nacionais. Após quase 2 meses presos e 6 meses de confinamento em Salvador, os cantores foram exilados. Foram para Londres com a seguinte recomendação: não volte. Se voltar, nos poube do trabalho de um dia procurar vocês. Você. Um recado para Caetano Veloso, né? Então, ou seja, o recado era esse, né? Vai e não volte tão cedo. E ele realmente só volta depois, né? Com a reabertura. A maioria das pessoas que foram exiladas, elas não ousaram voltar para o Brasil. Só lá em 1985, né? Que é quando começam a uma mudança, né? Em 1988 tem a Constituição, aí vai ser liberado para que eles pudessem voltar para o Brasil. E aí eles fizeram, o Caetano já passou até um documentário que ele conta como é que foi difícil, né? Você ficar Isso, fora como do é que seu foi toda essa país. trajetória dele, né, de prisões, ficar Porque afastado da família, né? Mas é sim, aquela história, se ele não tivesse sido exilado, fatalmente tanto ele como o Gil, como o próprio Chico Buarque teriam sido mortos, com certeza. pois é, então a gente percebe o quê? Porque as músicas deles eram críticas, né? Assim, falavam Isso. E desse não momento que o só Brasil por vivia. isso, porque também todos eles, não só os três, mas assim, outros, eles vivenciaram aquele período dos grandes festivais e eles eram formadores de opiniões, né? Então, lógico, incomodava todo artista que, de uma certa forma, tentasse colocar alguma ideia revolucionária, alguma crítica ao governo, ele era fatalmente incomodava, né? Incomodava o sistema. Então, era muito o quê? Prático se livrar, né? Tira porque está incomodando. Então, isso era muito comum na época. Sim. Pois é, a ditadura representa isso. É a repressão a qualquer tipo de crítica ao governo, né? Ao governo que está estabelecido. E aquelas pessoas que tinham mais críticas e que não se calaram diante de tamanha atrocidade, que na verdade é uma atrocidade, quando você tem a sua fala tolhida, né? E principalmente quando você é convidado a se retirar do país por conta daquilo que você pensa. Então, isso é um absurdo, né? Mas aconteceu aqui no Brasil. As pessoas precisam cada vez mais estudar sobre isso, falar sobre isso, para que a gente não repita, né? Tem uma historiadora que diz o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, isso é muito forte, né? E nós precisamos conhecer para que a gente não possa mais permitir que isso exista, né? Com certeza. Aí, paralelo a tudo que acontecia, né? A gente tem aqui, ó, em plena na década de 70, o Brasil, né? Conquista a Copa de 70 do México, né? E aí, assim, claro que aqui no Brasil sempre acontece isso. O futebol, fala maior, é um ícone, né, da nossa cultura, inclusive, né? E que as pessoas às vezes esquecem do que está acontecendo por conta do jogo, né? A década mal tinha começado, para ser mais exato, tinha apenas 172 dias de vida e o Brasil já estava em festa. Depois de um desempenho fraco em 1966, foi no, foi no México que a seleção, né, vai ser campeã brasileira. A seleção tinha Jairzinho, Tostão, Gesso, Pelé, né? E outros tantos conhecidos. Na época, foi um grande feito, foi a primeira Copa que se conseguiu, né? E aí isso fez também com que os militares, tipo assim, foi uma cortina, né, para eles, tá certo? O povo encantado com essa nova, com a conquista do Brasil, Pelé estava no seu auge, né? Só para a gente revelar um pouco de como era
essa questão sempre foi o futebol. Claro que todo mundo gosta, eu particularmente gosto, mas ele é de uma certa forma alienante, né? Ele conseguiu fazer com que, por exemplo, o Brasil ganhou aquela Copa, e isso foi motivo, né, para que os brasileiros acreditassem ainda mais, né? Por isso que muita gente, nem hoje você dizer, não houve a ditadura militar, e se houve, ela foi muito boa, né? Então, esses são os comentários de pessoas que não têm a questão mais crítica em cima disso, que é importante. Na verdade, nós temos que ter essa clareza do quanto a gente precisa estar sempre buscando a nossa liberdade de expressão, né? E a nossa liberdade de expressão é essa, de poder criticar, né? De poder ter sua visão crítica sobre um determinado governo, como agora, em pleno século XXI, 2020, né? Nós estamos aí já próximo ao ano 2021, e a gente precisa aprender um pouco disso, né? De como nós podemos ser críticos, é claro que nós podemos, que não podemos aceitar tudo calado, né? E hoje nós temos a oportunidade, porque nós vivemos uma democracia. E na democracia eu Uhum. tenho o direito de falar, né? Coisa que na ditadura você não teria. Se você usasse falar, seria tolhido totalmente, né? Aí eu já passei aqui um slide, Luísa, mas esse aqui tem do estoque até a liberdade sexual, né? Que foi uma luta das mulheres lá na década de 60. Eu acho que a década de 60 ela marca, né? Principalmente as lutas do feminismo, da liberdade de expressão, de tantas coisas que a gente precisa, que a gente buscou. Se hoje nós temos uma democracia, é porque houve muita luta antes de chegar até aqui, né? Aí vamos ver aqui, depois do verão do amor de Woodstock, surgimento de novos sons e de questionamento na sociedade, a liberdade sexual chegou com tudo. Sexo fora do casamento e entre pessoas do mesmo sexo. Surgimento de métodos contraceptivos e a legalização do aborto são temas que começaram a ganhar força na sociedade. No Brasil, Só, o só uma grupo. Oi. observação, só uma observação. Na verdade, eram novos costumes, né? Que logicamente não eram comuns na época, né? Então, Sim, essa história do sexo fora do casamento, meu Deus do céu, isso seria um absurdo, né? O uso de anticoncepcionais também, né? Então, a mulher ela não poderia usar anticoncepcionais, ela teria que procriar. Então, começa a haver também alguns questionamentos. Então, essa possibilidade aí são questionamentos que, logicamente, óbvio que isso já está superado na nossa década, mas foram necessários, né, para que isso colocasse uma certa mudança de comportamento, né, nas mas nada, pessoas. Luísa, por exemplo, a questão do aborto ainda é uma questão a É ser um discutida, tabu, né? mas entenda, Tabu. veja bem, nós estamos na década de 70, né? Claro que Isso, hoje em década. dia hoje em dia tem pessoas que são contra e são a favor do aborto. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia você tem o quê? Você tem toda uma fundamentação que talvez naquela época não tivesse, Sim, sim. né? Essa, essa, liber, essa liberdade sexual, com certeza, foi confundida com a provável libertinagem sexual, né? Para os mais conservadores. Tá entendendo? Então, são filosofias de vidas, né? Então, é tipo assim, sexo, rock não, sexo, drogas e rock and roll, né? Que o pessoal falava naquela época, né? Pois é, mas é porque a sociedade, a gente for percebendo as décadas, a sociedade ela vai mudando, né? Não só a Com brasileira, mas certeza. mundialmente. Por quê? Porque as pessoas começam a ter outra visão, elas começam a querer mais liberdade, né? E a liberdade sexual talvez faça parte da nossa sociedade, né? Mas, com certeza, Isso. na década de 70, onde tudo começou, 60 e 70, foi a grande discussão, foi um grande momento que a sociedade também ela foi muito dura com as pessoas, né? As mulheres, quando se separavam, elas perdiam todo o respeito, inclusive, na sociedade, né? Ah, fulana é separada, entendeu? Hoje não, a separação ela é algo comum, não deu certo o casamento, as pessoas se separam. Mas tudo é um contexto religioso, né? Social. Hoje as mulheres já são vistas de outra forma. Mas depois dessas lutas aqui, de 60 e 70, né? Não foi fácil a mulher sair para trabalhar, né? Não foi fácil a mulher ser
mãe independente. Teve muitas mulheres que nessa época começaram a discutir essa questão de querer ser produção independente, né? Que se falava muito, tá certo? Então, eu acho que essas décadas que nos antecederam, né? A década do ano 2000, por exemplo, foi de muita luta. Hoje a gente tem a liberdade que tem a partir dessas discussões, né? Lá da década de 60 e de 70. Aí aqui Isso. nós estamos falando, aí nós vamos mudar para o outro, né? Outro ritmo, que é dos discos música aos embalos de sábado à noite. E que foi uma febre, né? As frenéticas, os Na dancideiros. verdade, o período das discotecas, o disco, né, das grandes Isso, discotecas, né, as danças, as coreografias. E isso. aí a gente destaca o grupo Frenéticas, né, essas jovens, elas revolucionaram, né, eram jovens cantoras em grupo, né, muito bem afinadas, e elas marcaram a época, né? Então, essa época de ouro do disco, até hoje, né, até hoje, traz Sim, boas as lembranças, né? pessoas fazem, né? Como é que eles chamam? Fazem lives falando com músicas antigas, né? Mas tinha um nomezinho que agora eu esqueci, Exatamente. né? Recordar é viver, mais ou menos isso. Porque fizeram muito É, sucesso na época, né? com Para certeza. as pessoas dançarem. Então, mas era uma coisa menos, digamos assim, menos crítica, né, Luiz? Assim, na verdade, não existia uma crítica maior nas músicas a partir desse pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, quem cantava a música crítica era Caetano, era Gil, era Chico Buarque, né? Que procuravam falar também da vida política. Já nesse caso aqui, não tem a expressão, não. Talvez Mas o disco também, ele tem muita influência da americana, né? Então, sim, assim, era uma nova forma de comportamento, na verdade, né? Assim, é você ir para a discoteca, usar aquelas meias coloridas, né? Então havia muito isso, e era um né? grupo só de mulheres, né? Que também é uma grande novidade para Isso, a época, né? Então lógico, era, né? isso Era uma daí, logicamente, revolução, né? marcou um período, né? Sim, sim. Então, se a gente for perceber as mudanças da década de 70, elas representam toda uma luta já começada lá na década de 60, né? E aí nós vamos ter, além da questão da disco, né, da dança daquele tempo, nós tivemos também dos maiores ícones, né, de bilheteria, que é o Rock Balboa, né? Quem não assistiu, né, já houve o filme deles, tá certo? E foi um sucesso total, né? Ele venceu vários, vem aqui falando da vida dele e tudo, mas assim, o que eu quero dizer é que como ele foi importante para essa geração, né? Para mostrar o homem forte que vinha lá de fora, né? E fazia muito sucesso na tela do cinema. Assim como também o Michael Jackson era uma febre, o Michael Jackson era uma febre, né? E É, até hoje ele a ainda. música pop, na É, verdade, ele é o ícone da década de 70, né? Porque ele, logicamente que ele impôs seus padrões, né? Ele que sofreu na pele a questão do preconceito racial, então ele teve aquele clareamento da pele, tem toda uma polêmica em cima aham, disso, né? Verticulite, eu não sei exatamente. que a pele vai clareando. Então, assim, na verdade, eram novas formas de comportamentos, né? Que até então você não eram tão comuns, digamos assim, né? Eram outras E é, possibilidades, na verdade. e é bom lembrar que é uma época que não se tinha ainda nem o celular, né? Não tinha internet, as notícias vinham de outras formas, né? Também. Porque não tinha hoje, não. O mundo acontece uma coisa no Japão, agora, e quase em tempo real a gente já fica sabendo. E naquele tempo a gente esperava as Exatamente. notícias chegarem, né, pelo rádio, É, pela coisa muito televisão, né? difícil. A Estava se comunicação muito propagando. difícil. E Isso. detalhe, né? Nessa década de 70 também, a televisão ela vai se firmar, né? Pronto, que você está Sim, mostrando sim. aí um clássico do cinema, né? Dona Flor e seus dois maridos, que Tornou foi até chanchada, feito. né? As formas chanchadas, que foram até criticadas também, né? Mas assim, elas aconteceram, era um tipo de manifestação artística, né? Então, Que Dona já, Flor. que já era outra, ó, a dona Flor e seus dois maridos, que até anteriormente era um absurdo, né? A mulher ter dois maridos, entendeu? Mais Né? detalhe, aí você está focando um livro do Jorge Amado, tá entendendo? Então, aí o que acontece? Se você for para a parte da literatura, essa década de 70, ela também vai dar visibilidade a outros, não só aquela literatura que vinha do Sudeste, mas de Sim, repente o Jorge sim. Amado lá da Bahia,
ele vai ter uma obra adaptada, né? Ele vai ter uma obra adaptada para o cinema, para a televisão, tá entendendo? Então isso é muito legal, porque também vai Não, abrir com essas outras certeza. possibilidades. Então, assim, o que, que a gente nota? Que após esses 10 anos de ditadura, essa ditadura ela não é tão mão de ferro quanto foi no começo, né? Claro que haviam limitações, mas aí o que, que acontece? Digamos que essas imposições militares já estavam extremamente desgastadas, né? E aí o cinema ele se permite a ter esses outros olhares, né? Que até então talvez não fossem tão comuns. Talvez, ó, na verdade, o AI-5 vai durar aí cerca de 10 anos, mas o mal que ele representou para a classe artística, né, que ele representou para os cidadãos, não tem assim, foi um pouco ruim, não, né, ele foi ruim todo, porque ele, nem sequer isso era para ter acontecido, né, enfim, Com mas na certeza. verdade, né, a ditadura, ela foi muito cruel, ela foi decididamente assim um momento difícil da história do Brasil e que a gente tem a obrigação de aprender, né, de perceber e ser crítico a esse momento da história do Brasil, certo? Aí nesse outro slide aqui, ó, a gente está falando da TV em cores, né? Porque a década de 50, Isso. quando a TV surge, né, no Brasil, 1954, e aí só as TV preto e branco, né? A gente antes tinha televisões preto e branco e comprava-se uma tela, né? Para botar para ela ficar colorida. Não sei se vocês lembram, mas a minha avó tinha essa bendita tela, né? E aí depois nós vemos para quê? Para o colorido da televisão. E isso marcou a TV até hoje, né? E aí nós temos E aqui a a, TV a cores, o programa Flávio Cavalcante, que foi um programa que todo mundo ele é, dessa década, né, conheceu. Diga lá. o Flávio Cavalcante era altamente polêmico, né? Sim, sim. Então também marcou um período de críticas, de indagações, né? Então, realmente na década de É, 70 ele realmente marcou sua época. E marcou a aí, o que, que época. acontecia? Os vários programas de auditórios, né? Que começam a ser divulgados, né? Aí você também trazendo os festivais, né? Os festivais que Sim, também ainda continuaram, logicamente, mais brandos, não tão como na década de protestos, né? Mas eles continuaram, os festivais de canção. E isso é bom, porque vai divulgar a nossa música popular brasileira. E aí você falou aí do Jorge Benjó, né? Fio Maravilha, né? Nós gostamos de você. Então, o amor dele pelo Flamengo. Então, assim, vai marcar toda uma geração, né? De outras sim. possibilidades. A gente teve bem antes a Bossa Nova, nós tivemos a influência do tropicalismo, né? Da Jovem Guarda. E agora vai surgir uma música popular brasileira, que alguns cantores vão procurar seus estilos, né? E vai realmente marcar o período. Aí você tem uma Maria Alcinda, né? Também toda estilosa, muito colorido ainda, muito brilho, né? Ainda se eram permitidos nesse período aí. E você Nós tá, vamos ter muitas pessoas boas, né? Muitos tenores, você tá vendo aí inclusive também naquela um época. fato, você tá vendo aí um fato gritante, que é o fim da guerra do Vietnã, né? Não era nem para ter existido essa guerra, mas foi horrível, né? Foi Foi muito desgastante cruel, né? demais. Exatamente, né? Com E certeza. marcou essa década de 70, com certeza. Morreu muita gente. Então, assim, as guerras sempre são muito cruéis também, né? Entre Isso. o Vietnã e os Estados Unidos. Ou seja, é uma seara extremamente complicada, do ponto de vista da luta dessas pessoas, por território, né? Ou seja, acabam se matando, né? Por a questão capitalista mesmo. E é assim que os Estados Unidos vivem até hoje, né? Mas, enfim, eu acho que a década de Infelizmente. 70 foi. Infelizmente, né? Porque não era para ser mais É, assim, né? Isso já era para estar mas até ultrapassado. hoje a gente vê que ainda tem, de vez em quando temos as disputas, né? A Coreia do Norte, vários outros países que começam a querer ter, porque para mim, assim, para mim hoje não se explica, eu acho, você diga, é uma barbárie você propor uma guerra hoje entre países. Primeiro porque nós vamos voltar à Idade da Pedra, né? Ou seja, hoje existe o diálogo,
a sociedade evoluiu, as pessoas evoluíram e nós precisamos convencer as pessoas através do diálogo e não através da guerra, né? Mas ela aconteceu e foi muito difícil, principalmente no Vietnã, que perdeu muita gente, né? Enfim, eu acho que numa guerra só se perde, ninguém ganha, não é verdade? Com certeza. Dando continuidade ao que nós falamos, né, o contexto da professora Antônia Neudina, na década de 70, né, eu vou destacar aqui o filme A Rainha Djaba, que foi gravado na década de 70, mais precisamente no ano de 1974. O diretor foi o Antônio Carlos Fontoura, né? E é interessante essa obra porque, pela proposta, na verdade, o roteiro original é do Plínio Marcos, né? E ele conseguiu reunir uma gama de grandes atores e atrizes, né, para poder desenvolver a proposta do filme, né? Então, o argumento foi do Plínio, o Fontoura também, ele vai dar uma orientação nesse roteiro, ele tanto dirige como também vai dar uma orientação no roteiro, e a fotografia é do José Medeiros, né? Então nós vamos ter grandes atores, como por exemplo o Milton Gonçalves, que vai chegar a ganhar o prêmio de melhor ator no festival na França, a Odete Lara, o Stéphane Essessian, o Nelson Xavier. Lembrando que o Nelson Xavier, ele tanto fez esse filme, como também ele chegou a fazer A Navalha na Carne, e também chegou a fazer Os Dois Perdidos numa Noite Suja, né? Então o Nelson Xavier, na verdade, foi um grande apaixonado e um grande, digamos assim, um grande executor e talentoso ator nas obras do Plínio Marcos, né? Aí nós temos também a Yara Cortez, o Wilson Grey, Lútero Luiz, o Edgar Gugel, Aranha, entre outros, né? Bom, por que esse filme ele nos chama a atenção? Porque ele vai tratar justamente de um tema bem atual, bem social, que é justamente o poder paralelo, que era a boca de fumo, né, que existia na década de 70. Então, quem é a Djaba? A Djaba, na verdade, ela é uma travesti, né, que ela domina essa boca de fumo, ela comanda, né, esse crime organizado, justamente aonde? Na Lapa, um dos bairros do Rio de Janeiro, certo? É interessante porque nessa época há um certo romantismo da malandragem carioca, né? Isso fica bem claro. Outra coisa que chama a atenção no filme é o colorido, né? Foi feita uma pesquisa de figurino. A Isis, que é o par romântico do Bereco, né? Ela canta também, então era o quê? Eram locais, eram tipo cabarés, né? Eram tipo boates em que você cantava, né? E tinha, logicamente, o receio, a perseguição da polícia, né? Porque, na verdade, você mistura a criminalidade com a bandidagem e também, óbvio, havia a venda paralela da droga, né? Nesses locais. E o que você observa, né? Há um certo desequilíbrio no poder, né? A Djaba não quer que o Robertinho seja preso pela polícia e manda um dos seus homens de confiança atrás de, digamos assim, uma pessoa para ser presa, né? Para ficar no lugar do Robertinho. E aí o que acontece, né? Ele acaba convencendo a Djaba, né? Na verdade, o Bereco vai ser esse homem, né? Que vai o quê? Que vai entrar na criminalidade e acaba sendo o quê? Ele entra no jogo, né? Desse comparsa da Djaba, né? Você percebe uma disputa de poder. Por quê? Todo mundo queria o lugar da Djaba, né? Por quê? Porque ela dominava esse cartel de drogas, e o Catitu digamos, é um bandido ambicioso, né? Ele mesmo quer tomar o poder. Então, o que ele faz? Ele faz a cabeça dos comparsas, bota o Bereco como boi de piranha, né? E no final, qual é a missão que o Bereco vai ter? Ele vai ser o homem de confiança do Catitu para matar a Djaba, né? Então, assim, o Fontoura,
ele conduz muito bem isso daí. Outra coisa interessante é a fotografia, né? Uma fotografia muito bem, digamos assim, muita luz, muito bem posicionada, né? Então você vê que é uma Lapa, é um bairro carioca bem saudosista, próprio da década de 70, né? Hoje, se a gente fizer um corte da década de 70 para a nossa atualidade, obviamente que você não encontraria só esses elementos, né? Hoje você tem mais do que esse poder paralelo da droga, né? Então, hoje você tem outros, digamos assim, outros vetores, né? Não tem mais aquele romantismo que existia na década de 70, do cabaré, da prostituta, né? Não existe mais isso, na verdade, né? Então, o filme, com certeza, ele merecia até uma adaptação para o teatro, devido à sua riqueza de detalhes, né? É muito bem interessante essa riqueza de detalhes e a proposta. Então, ele chegou também a participar do Festival de Cinema em Brasília, ganhou um prêmio também por isso. O Festival de Cinema de San Sebastián, né? E na França, né? Então, ganhou o prêmio de Air France de cinema, né? Então, assim, a proposta foi muito bem quista para a época. Então, vamos lá. Quem é essa diaba? A diaba é um travesti sádico, né? Irônico, e ele é o quê? Ele domina, né? Esse puteiro, ele domina esse crime organizado, certo? E aí, logicamente, que ele não quer dividir esse poder com ninguém, né? Então, quem fez a diaba foi o nosso querido Milton Gonçalves, né? Ele é, na verdade, um homossexual que comanda, né? Comanda esse cartel. E ele se sente ameaçado. Logicamente que ele vai se vingar, né? Ele vai tentar retomar esse poder. Então, há uma briga entre eles, né? Então, você vê que os homens de confiança são o quê? São levados a atrair a diaba, né? Por intermédio do catitu, certo? E assim, na verdade, é um puxando o tapete do outro, né? Então, isso é uma coisa bem atual. Só que na nossa era, na nossa atualidade, você não teria só essa disputa de poder do tráfico, né? Você tem as facções, que é outra, digamos assim, é outra forma de especular, né, essa droga, né? Então, hoje, a droga, ela está mais o quê? Digamos que mais organizada, né? E até mais, digamos assim, mais violenta, né? Porque hoje, todos os dias se mata alguém, por algum motivo, por você... É um caminho sem volta, né? Você entra nessa marginalidade e você fica uma figurinha marcada pro resto da vida, né? Tá certo? Não se tem mais aquele saudosismo que existia na década de 70, né? E isso fica bem claro, né? Pela direção do Fontoura. A gente percebe muito bem isso daí, né? Outro detalhe também que a gente percebe aí, a música, né? Então, como é a abertura do filme? Índia, né? Índia, seus cabelos, quer dizer, então há aquela preocupação de trazer esse resgate musical, né? Então, digamos que a direção, né, de uma certa forma, ela tenta resgatar todo esse momento, né? Esse momento saudosista. Então, o Fontoura, ele se sai muito bem tentando resgatar tudo isso daí, certo? E é uma obra-prima, né? Na verdade, ela vai ficar imortalizada, é um dos filmes que é mais comentado do Fontoura, né? E também um filme que marcou, né? Presença, né? Pelo seu estilo e pela forma como ele foi feito, né? De uma forma bem artesanal. Agora, outra coisa que, como a professora Neudina já falou, né? O que era a década de 70? A gente estava praticamente, a gente cruzou uma ditadura militar, né? 74 estávamos vivendo o auge dessa ditadura, onde havia muitas perseguições, né? Mortes, torturas, e justamente no final dessa década de 70 é que começa a haver uma certa, digamos assim, mudança, né? Essa ditadura realmente vem à tona, ela cai de poder, e os artistas que sobreviveram, os intelectuais que sobreviveram, que foram exilados,
eles são o quê? Eles conseguem voltar à sua pátria, né? Então tem toda essa trajetória, né? Agora, o que a gente percebe aí? A gente percebe um país que ainda tem muita desigualdade social. Veja bem, pessoal, na década de 70, né, havia esse desequilíbrio social, tá certo? Outra coisa, os morros, né, os morros, não só os morros cariocas, mas os morros de uma certa forma, as pessoas não tinham locais para morar. Então, o que acontece? As pessoas começam a invadir os morros, transformam esses morros em favelas, né? É a questão da sobrevivência, né? E aí as periferias começam a crescer, né? Esse milagre econômico que foi tão propagado, né, na verdade não acontece. E se acontece, acontece de uma forma desproporcional. Por quê? Apenas uma pequena parcela da população digamos assim, levada a esse milagre econômico, né? Mas, na verdade, o desemprego continua, tá certo? Então, isso fica claro, né? Você vê que esses homens, eles tinham esse poder da droga, né? Eles serviam a diaba como uma forma de trabalho, uma forma de sobrevivência, né? Para não passar fome. A ideia realmente era essa, né? Então, na verdade, o Fontoura, ele deixa isso bem claro. Aí você vê, logicamente, né, o próprio Bereco, ele se sai muito bem, o Stefano Sassian, ele é realmente um protótipo de um bandido, ele realmente quer o poder, ele é levado pelo Catitu, né? E, na verdade, coitado, ele vai ser usado, né? Ele tem a missão de matar a diaba, mas ele também paga um preço muito caro por isso daí, né? Então isso fica bem claro, essa tomada de poder é talvez o grande diferencial, né? Que a gente percebe. E essa questão social, né? Essa questão social é gritante. A Isis é uma prostituta já madura, mas ela é apaixonada por esse bereco, né? Então ela é capaz de tudo. Logicamente ela alerta o jovem, né? Que ele não se deixe levar, mas acaba o quê? Ela acaba sendo vítima também, ela vai ser torturada, né? Para poder entregar onde é que o bereco estava, né? Então, assim, na verdade, os súditos da diaba, os homossexuais, né, que apoiavam a diaba, ajudam a tentar prender o bereco, né? Ou, no caso, prender a própria Isis, né, para que ela realmente entregue bereco. Então, é interessante, a gente percebe um certo poder, uma tortura, né? A Jaba era vingativa, né? Então, quando o Plínio faz o argumento da rainha Jaba, o que você percebe? Ele se baseia em fatos reais, né? Que era muito comum na pesquisa do Plínio, né? A Madame Satã, na verdade, foi essa grande rainha Jaba, né? Que também tinha esse poder paralelo, era um travesti homossexual, e ele não admitia, né? Ele não admitia, logicamente, disputas, né? Então ele enfrentava mesmo, ele não tinha medo nem da polícia, né? Então a gente percebe isso daí, ok? Né? Nessas questões aí. Então o Plínio, ele se sobressai nessa nova proposta dele, né? Então o filme ele vai ficar imortalizado e, como eu já falei, merece esses destaques, esses atores, né, que a gente percebe, né? E é um tema super atual, né? Claro que hoje, em 2021, nós não teremos mais esse saudosismo, né? Que foi o começo dessa periferia urbana, dessa sobrevivência urbana, né? Hoje, a criminalidade, como é que eu vou dizer, meu Deus? Ela está muito entrojada, ela está muito alicerçada nessa conjuntura, né? Você não pode dizer que hoje a favela, o morro, a comunidade só moram traficantes. Você não pode falar isso, né? Por quê? Porque tem famílias morando ali. E de uma certa forma,
há uma eterna briga entre o traficante e a polícia, né? Então, essa disputa, quer dizer, você vê o tempo todo não só a disputa de poder da droga, que ainda continua gritante, mas você também vê essa disputa do poder, dessa venda, desse comércio da droga, e a polícia o tempo todo tentando banir isso, né? E a droga não é legalizada, e nem vai ser. Por quê? Porque se ganha muito dinheiro, né, com essa ilegalidade, né? Então, o vício, a compra, a venda da droga ainda é, digamos assim, uma prática muito comum nos dias de hoje, né? Então, lógico que hoje você tem as facções, né, que são mais violentas, porque elas limitam territórios, né? Então, aquela pessoa que mora ali naquela comunidade X, ela não pode ir para outra comunidade Y. Por quê? Se ela for, ela morre, né? Então, existe muito isso. E o pior de tudo isso é que a polícia não dá vencimento, né? Há uma morte entre eles, assim como existiu no filme A Rainha Diaba, né? Essa disputa de poder está muito atual. Então, se a gente trouxer a Rainha Diaba para a atualidade, você vê que o argumento que o Plínio fez, juntamente com o Fontoura, não estão ultrapassados, pelo contrário, né? Estão tão vivos quanto naquela época. Talvez mais violento e menos saudosista, né? Porque você observa que mais de 40 anos, digamos assim, essa história está muito presente na nossa vida, né, na nossa atualidade. Então, fechando aqui a interpretação, né, a gente percebe que essa temática está o quê? Está muito atual, né? E merecia muito a Rainha Diaba merecia muito uma adaptação para o teatro. Então, eu quero agradecer a professora Neudina, que contextualizou esse momento da década de 70, que é justamente o auge da tortura da ditadura militar, né? E termina esse ciclo, relembrando que a ditadura ela durou 21 anos, né? E terminou com o presidente Figueiredo tentando anistiar, né? Tentando trazer essas pessoas que foram exiladas, né? Enfim, fecha aí uma página sangrenta, né, da nossa história. Então, muito obrigada a todos, a todas e todes. E fechamos aqui o quarto módulo, que foi justamente essa contextualização da Rainha Diaba. Obrigada.